Alguma vez você já parou para pensar como era o mundo antes dos carros? Hoje, eles estão por toda parte, mas houve um tempo em que a ideia de um veículo que se movia sozinho parecia pura ficção científica. Como foi que saímos dos cavalos e carruagens para as máquinas que dirigimos hoje? Prepare-se, porque vamos embarcar numa viagem no tempo para descobrir a incrível história do primeiro carro e da mecânica genial que o fez funcionar. A nossa história começa no final do século XIX, uma era de grandes invenções e mentes brilhantes. E no centro de tudo está um engenheiro alemão chamado Carl Benz. Sim, esse mesmo nome que você associa aos carros de luxo hoje, mas em 1886, Benz não estava construindo sedãs esportivos. Ele estava prestes a patentear algo que mudaria o mundo para sempre. O Benz Patente Motorwagen. Agora, esqueça tudo o que você sabe sobre os carros modernos. O Motorwagen não tinha teto, não tinha portas e tinha apenas 3 rodas, parecendo mais um triciclo motorizado do que um carro. Era uma estrutura bem simples, feita de tubos de aço, com rodas de arame e pneus de borracha sólida, bem parecidos com os de uma bicicleta da época. O assento era um banco de couro para 2 pessoas, e a direção era feita com uma alavanca, uma espécie de leme, não um volante redondo. Era o mais básico do básico, mas o que estava na parte de trás era a verdadeira revolução. O coração do Motorwagen era o seu motor. E aqui está a genialidade de Carl Benz. Ele não adaptou uma máquina a vapor, que era a tecnologia dominante na época, para trens e fábricas. As máquinas a vapor eram grandes, pesadas e demoravam muito para aquecer. Benz sabia que precisava de algo mais leve, mais rápido e mais eficiente. Então, ele projetou seu próprio motor de combustão interna. Era um motor de um cilindro, com 954 centímetros cúbicos, posicionado na horizontal sobre o eixo traseiro para manter o centro de gravidade baixo. Pense nele como um ancestral distante dos motores que temos hoje. Funcionava com um princípio de 4 tempos: admissão, compressão, combustão e exaustão. Ele usava um combustível chamado ligroína, um derivado do petróleo que podia ser comprado em farmácias na época, vendido como produto de limpeza. Mas como a faísca acontecia para queimar o combustível, não havia velas de ignição como conhecemos. Benz desenvolveu um sistema de ignição por bateria e uma bobina, uma tecnologia super avançada para a época, que criava uma faísca elétrica para iniciar a combustão. Era muito mais confiável do que os métodos de tubo quente usados em outros motores experimentais. E o arrefecimento? Motores geram muito calor e o de Benz não era exceção. Se superaquecesse, ele simplesmente pararia de funcionar. A solução dele foi um sistema de arrefecimento por evaporação, chamado de termosifão. Basicamente, havia um reservatório de água. A água circulava pelo cilindro do motor, absorvendo o calor. A água quente, então, se transformava em vapor e escapava, arrefecendo o motor. Isso significava que o motorista precisava parar com frequência para reabastecer a água. Mas, funcionava. Agora, a parte realmente inteligente, como a potência do motor chegava até a roda para mover o veículo. Benz usou um sistema de correias e polias. O motor girava um grande volante horizontal. Esse volante não só ajudava a manter o motor funcionando de forma suave, mas também tinha uma correia de couro conectada a um eixo intermediário. Nesse eixo, havia 2 polias de tamanhos diferentes. Isso funcionava como uma transmissão primitiva de 2 marchas. Usando uma alavanca, o motorista podia mover a correia de uma polia para outra. Uma polia menor dava mais velocidade, enquanto a maior dava mais força para subidas. Para mover o carro, a correia era movida para uma das polias ativas. Para parar, a correia era movida para uma polia neutra que girava livremente, desconectando o motor das rodas. Era um sistema engenhoso, inspirado nas máquinas das fábricas da época. Desse eixo, a força era transmitida para as 2 rodas traseiras por meio de correntes, muito parecidas com as de uma bicicleta. Então, resumindo a mecânica, o motor a combustão criava a potência. O volante suavizava o movimento. As correias e polias funcionavam como uma transmissão, e as correntes levavam a força final para as rodas. Tudo isso em uma máquina que pesava cerca de 100 quilos
e produzia menos de 1 cavalo de potência. Sim, você ouviu direito, menos de 1 cavalo. A velocidade máxima era de cerca de 16 km por hora. Apesar de ser uma invenção revolucionária, o público inicial não ficou muito impressionado. As pessoas achavam barulhento, fedorento e perigoso. Foi a esposa de Carl, Berta Benz, a primeira grande marqueteira do automóvel. Em 1888, sem que o marido soubesse, ela pegou o motorwagen e, junto com seus 2 filhos, fez a primeira viagem de longa distância da história, percorrendo cerca de 106 quilômetros para visitar a mãe. Essa viagem foi uma aventura épica. Ela teve que usar sua criatividade para resolver problemas. Quando o combustível acabou, ela parou numa farmácia e comprou ligroína. Quando um fio da ignição quebrou, ela usou a liga da sua meia para isolá-lo. Quando o cano de combustível entupiu, ela usou um alfinete de chapéu para limpá-lo. E quando os freios de couro desgastaram, ela pediu a um sapateiro local para instalar novas solas de couro. Berta não apenas provou que o automóvel era viável, como também identificou pontos de melhoria, como a necessidade de uma marcha mais forte para subidas. A viagem de Berta Benz foi a faísca que acendeu o interesse do público. As pessoas começaram a ver o potencial daquela máquina barulhenta. A partir daí, a evolução foi exponencial. Outros inventores, como Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, também estavam trabalhando em seus próprios motores e veículos. A competição e a inovação explodiram. Em poucos anos, os carros ganharam uma 4ª roda. Volantes substituíram as alavancas, motores ficaram mais potentes e surgiram as transmissões com múltiplas marchas. O que começou como o sonho solitário de um engenheiro em uma pequena oficina na Alemanha se transformou na indústria automotiva global que conhecemos hoje, uma indústria que moldou nossas cidades, nossa economia e a forma como vivemos. Então, da próxima vez que você entrar no seu carro, ligar o motor com o toque de um botão e sair dirigindo sem pensar 2 vezes, lembre-se do Benz Patente Motorwagen. Lembre-se de sua única alavanca de direção, seu motor de 1 cilindro, suas correias de couro e da coragem de Berta Benz. Foi ali, naquele triciclo motorizado, que a jornada da mobilidade moderna realmente começou, uma jornada incrível de engenhosidade, perseverança e uma paixão por ir mais longe e mais rápido. Obrigado por assistir a essa viagem no tempo conosco. Se você gostou de aprender sobre a origem do automóvel, não se esqueça de deixar um like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre o mundo da engenharia e da tecnologia. Até a próxima!